Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Tudo bem? Estamos retornando com o programa Me'av Lembem, um programa que tem como objetivo personalidade, característica, principalmente falar sobre a Parashat Shavua para minha família, para meus filhos. Esse não é um programa proselitista, eu não sou rabino, eu não sou morei, eu sou apenas um pai falando sobre a Parashat Shavua, discutindo com os meus filhos. Aqui do meu lado, o Eliav. E a gente faz isso com que objetivo? Para ser um videolog, para ficar perpetuado na internet aí, né, quando eu não estiver mais aqui, e aí vai ficar para os filhos, para os netos, para todo mundo assistir quando eu não estiver mais aqui. A gente está falando sobre a Parashat Kitzá dessa semana e a gente demorou muito para gravar isso. Faz tempo que eu não gravo e eu voltei a gravar porque o Eliav e o Ariela me pediram. Agora a gente já está com o Yosef aqui e a gente vai voltar aos pouquinhos a falar sobre a Parashat Shavua. Também esse vídeo, como eu falei, não é só para você, Eliav, para a Ariela, para o Yosef que nasceu, para os outros filhos que virão, os netos, bisnetos, para os teus irmãos que estão lá no Brasil, Gabriel Kalev, Gabriela Dodani, para todas as pessoas que fazem parte da nossa família. Essa introdução que nós temos aqui fala justamente sobre o nome, o que significa Kitzá. Kitzá também pode significar elevar, como Berchaolotecha, né, que aproxime, que se eleve. Mas a Hashem usa justamente esse nome Kitzá para você elevar, ou na tradução mais literal, contar a cabeça dos filhos de Israel. A gente sabe que é proibido a gente contar o povo judeu por cabeça, né? Ah, você está olhando ali, tem 10 judeus, aí você começa a dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não pode fazer contar. Isso. Como é que a gente tem que fazer? A Hashem tinha mostrado para Moshe Rabbeinu uma moeda de ouro de meio shekel, assim que Moshe Rabbeinu conseguia contar o povo. Também existem duas maneiras de a gente contar. Você já está contando demais, calma, vamos devagarinho. Você não pode contar o povo 1, 2, 3, 4, 5, porque isso gera uma olhada, não é muito bom. A Hashem fala que não é bom você contar por cabeça, então até quando você está na sinagoga, você está ali, e aí você quer saber se tem um minion, se já tem 10 judeus ali completos, você não pode contar 1, 2, 3. Você fala Aleph, Beit, Gimel, Daled, Rei, Vav. Sim, você me ensinou. Ou então você pode pegar um versículo, que esse versículo tenha um tanto de palavras, e aí vamos supor, tem um versículo aqui que tem 10 palavras, então se você contando cada palavra, pode ser que isso aconteça. No caso do povo judeu, o povo de Israel há muitos anos atrás, eram-se contados através de animais, de cordeirinhos, de ovelhas, etc. Mas no caso da nossa Parashá, como você falou, o povo de Israel foi contado, Hashem deu a ordem para Moshe Rabbeinu para eles contarem através de uma moeda de meio shekel. E você já falou, na verdade o Midrash, a Gadot diz que a gente tirou uma moeda de ouro debaixo do trono sagrado dele e disse, olha, é uma moeda como essa e é isso que você vai contar através do povo de Israel. É meio shekel. Meio shekel ele é a metade, não é um shekel completo. E isso também nos ensina que o povo de Israel ele é incompleto. A gente só é completo quando tem um outro judeu, quando tem uma outra pessoa. Então forma um shekel, é uma moeda completa. Tá? Então é uma moeda de ouro que a gente tirou debaixo do trono dele, mas a gente sabe que o shekel naquela época era de prata, mas Hashem mostrou para ele que era moeda de fogo. E isso serviria para não só contar, mas voltando aqui o caso, o que significa Kitzá? Não é contar. Contar, na verdade, é elevar, porque quando você conta uma pessoa, você está elevando aquela pessoa. Significa que, uau, Hashem sabe quem eu sou, Hashem me conhece, então está elevando aquela pessoa. E tudo isso aconteceu próximo do quê? Próximo da pior caída do povo de Israel, que foi quando aconteceu o pecado do Egel Zahav, quando Moshe ficou pesado as tábuas, quando sumiu as letras e caiu da mão dele. Sim, e justamente isso que você falou, Eliav, que é justamente nesse período aqui, que é onde a gente mais baixa, onde acontece a quebra das Alohot, da Torá e etc., que Hashem diz para elevar o povo, para contar o povo, para elevar o povo. Muito bem que você colocou. É muito interessante também que essa introdução, os nossos sábios dizem, Pirkei Avot 5:21, que fala que estuda a Torá, volta e
estuda nela novamente. Mais ou menos dizendo isso. O que significa que vai e volta e revolta estudando a Torá. Diz que tudo na vida está registrado na Torá. Então a gente não precisa buscar as ideias fora do povo de Israel, fora toda a filosofia, toda a ideologia de vida, o que é isso, o que é aquilo, tudo isso está registrado na Torá. Por quê? Porque justamente ela é o pensamento de Deus. Ela é justamente a sabedoria divina. Então tudo que existe no mundo está conectado, está dentro da Torá. Você quer saber, você quer ter respostas sobre a vida, sobre tudo, sobre qualquer tipo de assunto, vá na Torá que as respostas estão justamente lá. O próprio Pirkei Avot diz, né, que aprenda dela e aprenda dela novamente, pois tudo está nela. Essa paraxá, ela traz pra gente 3 tipos de coisas que existem no judaísmo, ou seja, a revelação, a rebelião e a conciliação. Isso faz parte, na realidade, da vida do povo judeu. Quando a gente fala sobre revelação, a gente fala justamente de que Deus se revela ao povo de Israel, dá a Moshe as primeiras tábuas das leis, diga-se de passagem que era feita de 2 blocos de safira, muito pesado. A rebelião, que acontece justamente o pecado do Egel Zahav, e novamente a reconciliação. Então essa volta dessa conexão, ela traz uma conexão mais profunda ainda com o povo judeu, como aconteceu depois com a criação das outras 2 tábuas. Diga. E as 2 Luchot, quando elas foram dadas para Moshe, eles eram blocos gigantes. Então isso acontece não só na vida do povo judeu, como na nossa vida também. Então sempre acontece o quê? Primeiro acontece então a revelação. Hashem se revela pra gente, você sabe, você chega um conhecimento até você, uma sabedoria. E novamente, depois que Deus se revelou, a gente sabe também que houve uma ocultação do nome de Deus. Muita gente quer saber onde é que está Deus nessas situações, onde é que se encontra Deus. E Deus às vezes está oculto justamente na natureza. Ele está oculto, a gente não consegue ver, mas ele está ali tomando conta de tudo. A gente vai poder enxergar tudo e saber que tudo que aconteceu na nossa vida, tanto os problemas, como as perseguições, as coisas boas, as coisas ruins, tudo isso é de Hashem, tudo isso pertence a Hashem, tudo é Hashem. Eu sempre falo para vocês aqui que quando vem um problema, alguma dificuldade, a gente nunca pode dizer, isso não é Deus, porque isso se chama poeira de Avodah Zará. Tudo nessa vida é Hashem. Inclusive agora que a gente está vivendo essa guerra. Quando a gente, assim, tipo um pai está cuidando do filho dele, e aí quando o filho dele cresce e fala, papai, você não existe. Aí quando fala, que eu te cuidei até agora, ele fala, não, você não existe, isso que é idolatria. Que aí tudo que Hashem tinha sido bom para você, você não acredita nele. Ele fez muitos milagres e maravilhas para você, e assim que você agradece a ele. Pois é, então inclusive agora a gente está vivendo, Eliav, né? Esse momento da guerra, já tem uma semana que aconteceu a guerra, a gente está aqui, qualquer hora pode tocar o alarme, a gente passou por Purim, agora para Shakitzah. Então fala que tudo isso, todos esses problemas, tudo isso é um processo, faz parte de um grande plano. Então a revelação divina, como aconteceu no Har Sinai, a queda que acontece, que foi o pecado do Egel Zahav, também a elevação. Então toda a vida inteira é como se fosse um ciclo. Então você tem o que? A subida, você tem a descida, que foi o pecado, e depois você tem a subida novamente. Então toda a história humana, ela sempre passa por isso. Na nossa vida também, do povo de Israel. Então o que aconteceu? A gente se revelou no Har Sinai, foi então a elevação. O povo caiu, pecou, e depois vem o que? A revelação, que a Teshuvah, é a volta de Hashem, como aconteceu com as 2 Aluhot, e isso acontece na nossa vida também. Muitas vezes a gente estuda a Torá, a gente acaba às vezes pecando, errando, fazendo coisas ruins, mas a gente estuda, faz Teshuvah, e existe a possibilidade de você retornar. E quando você retorna, você se ergue mais ainda. Você tem uma conexão mais forte com Hashem, como aconteceu com as Aluhot. Os nossos sábios vão dizer também nessa paraxá que Hashem deu o decálogo, os 10 mandamentos, e depois disso ele deu também, quando deu a segunda vez a Torá, ele deu mais leis mais profundas, a Torá Shebe'alpe, ou seja, a Torá escrita. Então a conexão de Hashem foi mais profunda. E agora que a gente passou recentemente por Purim, diz que Purim foi a segunda vez que nós recebemos a Torá. A primeira vez foi no Matan Torá, na festa de Shavuot, no mês de Sivan. E agora a gente recebeu novamente a Torá em Purim. Por quê? Porque o povo quis receber de vontade. Foi muito mais elevado tudo isso. Como eu já expliquei para vocês, que cada uma dessas 3 fases, ela sempre vai acontecer na nossa vida, tá? Subida, descida e subida novamente. E essa subida, ela é muito mais forte do que a primeira. Mas já acabou. Que isso? Jesus. Maia.
justamente nessa parashá, que é a parashá que mostra a queda do povo judeu, é justamente onde a gente vai se elevar mais ainda com a entrega das segundas tábuas, das segundas aluhot. E isso significa que Tzá elevar a cabeça do povo de Israel. Inclusive esses problemas, essas coisas mais terríveis que aconteceram, essas coisas mais escuras, o momento terrível da história que foi o bezerro de ouro, esse pecado, tudo isso, esses momentos mais sombrios da história foram orquestrados, tudo isso também foi colocado por Hashem. Deus, ele está no caminho, ele tá escrevendo a história, e tudo isso faz parte para um caminho da redenção final, com a última elevação das cabeças que irá acontecer, que é quando todo o povo de Israel voltar em Teshuvá, voltar para Hashem, e o mundo inteiro vai poder ter conhecimento de Hashem, assim como as águas cobrem o mar, assim vai ser o conhecimento de Hashem na era messiânica. Fala. Papi, a única tribo que não pecou foi a tribo de Levi. Quando as pessoas pararam de fazer o Egel Zahav, aí teve que fazer Teshuvá, no dia de Yom Kippur foi perdoado. Então a gente termina por aqui essa primeira parte, que é a primeira introdução dessa parashá. A gente demorou muito, né? E voltamos então a gravar. Logo, logo o Yosef vai aparecer por aqui também, né, Ariela? Pediu que a gente gravasse para mostrar, enfim, para ficar registrado, né? O Yosef, a Ariela, todo mundo estudando. Na realidade, quando Hashem pede para contar, tem um significado de elevar. Por que elevar? Porque Hashem já sabia, na realidade, que o povo poderia pecar, e nesse momento de pecar, Hashem disse para Moshe, vai lá e eleva o povo, exalta o povo, coloca ele para cima, faz o levante da cabeça, conta quanto cada um tem, porque cada um é importante, e que todos esses problemas, inclusive os problemas da guerra que nós estamos vivendo agora, das perseguições, tudo isso faz parte de um grande plano de Hashem, e tudo vem de Hashem, seja o bem, o mal, tudo vem de Hashem. A gente não tem esse nível de conhecimento, não tem esse nível de intelecto, a gente não está na frequência para entender essas coisas, mas tudo vem de Hashem, inclusive as bombas, os ataques, as perseguições, o nosso trabalho... Meteoros. Tudo. O nosso trabalho é estudar a Torá e buscar entender o que realmente Hashem quer para as nossas vidas e fazer deste mundo uma morada para Hashem. Vai lá, dá o coisa lá.